Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz. Diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião em nome de Cristo. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, por favor, abra em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas de aparência, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Colosso, está pedindo para que eles pudessem servir ao Senhor, irmão, de todo o coração e não só de aparência. E nós precisamos, irmãos, entender, por maior que você cresça financeiramente, por maior que você cresça espiritualmente, por maior que seja o seu crescimento empresarial, você nunca pode esquecer, eu não posso, você nunca pode esquecer de que nós somos o quê? Servos. Nós precisamos entender, nós não podemos esquecer, eu sou servo. O Senhor Deus, Ele está à procura de servos. Deus está à procura de servos para quê? Para usar de benevolência. Deus está procurando os seus servos na terra para honrar, para abençoar, para prosperar. Mas nós estamos, irmãos, esquecendo de nos colocar nessa posição de servo. Queremos ser senhor, queremos ser juiz, queremos ser, às vezes somos fariseu, hipócritas, né? Mas esquecemos de ser servo. E uma vez, irmãos, que não somos servos, ele não pode ser o nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada tem a história, irmãos, de um homem, um servo sem nome. Eu digo para você, eu apaixonei por esse homem, irmão, exemplo de servo. Vamos lá? Gênesis capítulo 24, exemplo de servo. Gênesis capítulo 24. Versículo 1. Gênesis 24. Eu, irmão, fiquei apaixonado por esse servo, viu? A Bíblia não dá nome para ele, não fala muito, irmãos, fala dessa parte aqui, mas que tem muita lição. Já li, já reli, né, essa parte de Gênesis várias vezes e não tinha observado. Aí o missionário pregando para a gente, trouxe algumas coisas aí, aquela coisa, você ouve, né, recebe a palavra aí, o entendimento cresce. Gênesis 24, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Nesse tempo aqui, irmãos, Abraão já era um homem bem maduro, bem idoso já, velho. Sua esposa já tinha morrido, Sara já tinha morrido. Isaac, seu filho, já era grande, e o filho dele precisava casar. E ele queria que o seu filho casasse, mas não casasse com qualquer uma mulher, que ele não cometesse a besteira que ele cometeu de se envolver com a mulher errada para não ter problema. Abraão, né, infelizmente ele carrega essa mancha de ter envolvido-se com Agar, a egípcia, que gerou Ismael. Então, irmãos, ele querendo ver o seu filho bem casado, querendo ver o filho dele casar com uma pessoa, digamos, da mesma fé, ele chama esse servo, versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Olha o servo, já de idade e já muitos anos trabalhando com Abraão. Há muitos anos ele serviu o seu Senhor.
ele servia a Abraão. Abraão, quando a Bíblia começa a falar da vida dele, irmãos, ele tem 75 anos. E vocês sabem com quantos anos que Abraão morreu? Vocês sabem? 175. Então, irmãos, foram aqui, Gênesis 25, 7, você lê depois. Foram 100 anos, irmãos, praticamente quase esse homem convivendo ao lado de Abraão. Servo é fiel. Meu irmão, nós como servo, nós vamos permanecer na presença fiel a Deus, independente dos momentos difíceis, independente do momento de crise, independente se o casamento está passando uma situação, permaneça fiel. Abraão precisa encontrar uma esposa para o seu filho. Ele lembra, eu tenho um servo meu aqui, já está de idade, e eu vou falar com ele, vem cá. Coloque a sua mão debaixo da minha coxa, porque eles faziam um juramento dessa forma. Vai na minha terra, eu não quero daqui não, eu não quero essas mulheres daqui, eu quero lá da minha terra, do meu povo, dos que creem também como eu creio, e busca. E ele disse assim, mas meu senhor, se eu for na sua terra, eu chegar lá e eu vou procurar uma menina, e ela não quiser vir, e se eu encontrar a menina errada? E se chegar aqui, meu patrãozinho Isaac, e falar assim, eu não quero ela, eu gosto de morena, eu gosto de loira, eu gosto de mulher de cabelo liso, eu gosto de mulher de cabelo crespo. E se ela, você não acha melhor eu levar o seu filho? Versículo de número 6. Respondeu-lhe Abraão, cautela, ou cuidado, não faças voltar para lá meu filho. Meu servo, vamos chamá-lo, o amigo, cuidado, não é necessário. Irmãos, o servo de Deus sempre sabe ouvir. Nós, na posição de servo, nós sempre temos que estar pronto a ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a quem? Isso aqui. É a palavra de Deus que é a direção para a nossa vida. É a palavra de Deus que vai nos direcionar. É a palavra que Deus vai te guiar. É a palavra de Deus que vai mostrar tudo que você deve fazer, tudo que você deve, irmãos, escolher. É a palavra. Deus, o que eu faço? Deus vai falar. É na palavra, irmãos, que está a direção para todo servo. E aí, irmãos, ele pergunta, ele fala, né? O que o senhor acha de levar seu filho? Não, cuidado, vamos deixar, não é necessário. Por quê? Olha o que Abraão fala para ele, versículo 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará quem, irmãos? O seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu servo, meu amigo. Vamos chamá-lo vamos dar um nome para esse servo? Vamos chamar ele do quê? Vamos chamar de Juca. Ô Juca, seguinte, vai, porque o meu Deus já preparou tudo. Vai ter um anjo que vai trazer essa mulher, vai ter um anjo que vai preparar todas as coisas. Não fica preocupado. Quem está dizendo isso para ele? Abraão. E quando esse homem, irmãos, o Juca, recebe esta palavra, e vocês vão ficar rindo se eu chamar ele de Juca, né? Vamos chamar ele do que então? Vocês não falam nada, então é Juca, pronto. Eles não disseram nada. E ele, irmãos, então quando ele ouviu isso, irmãos, ele acatou, ele obedeceu, continua. Versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do meu juramento, do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Olha, ele cumpre o juramento. Sim, senhor, eu vou e vou buscar. Se nenhuma mulher quiser vir com você, você está livre, você não precisa mais fazer o que eu disse, está tudo abençoado, tá certo? Beleza, resolveu, fez o juramento. 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo:
Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste do quê? De bondade para com meu senhor. O que o servo fez quando ele chegou até essa cidade? Ele orou. Ele vai colocar diante de Deus a sua missão. Qual era a missão dele? Levar uma esposa para Isaque. E aí, quando ele chega na terra, quando ele chega na cidade, ele põe os camelos ali, ele está um pouco cansado, e ele vai orar. Meu Senhor, prepara uma moça, prepara uma mulher, para que ela venha. E a mulher que eu pedir de beber água, se ela me der água, e der de beber para os camelos, vai ser essa. Ele está colocando diante de Deus o quê? Toda a situação. Eu falei no culto de sexta-feira, irmãos, Tiago 5,13. Se estiver alguém dentre vós aflito ou enfermo, ore, faça oração. O servo de Deus tem que aprender a colocar diante de Deus tudo que você está passando. Servo de Deus sempre vai apresentar a Deus. O que está acontecendo? O que você está precisando? Você está precisando de uma resposta? Você está precisando de um milagre? Você está precisando de uma direção? Você está precisando de um socorro? Coloque perante Deus. Ah, pastor, mas Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração. Deus conhece suas necessidades. Mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir suas palavras. Ele quer ouvir da sua boca. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar e jejuar, se conseguir se converter. Ah, se o meu povo falasse comigo. Irmão, como servos, nós temos que buscar o nosso Senhor, buscar a direção dEle, a resposta nele. Meu Senhor, prepara. Aqui quem vai me conhecer? Qual mulher, qual moça honrada, qual moça certa que vai falar com o estranho? Que moça que vai falar com um desconhecido? Que moça que vai dar água de beber para um estranho e dar água de beber para os camelos? Aos olhos humanos, parecia que era algo que, irmão? Impossível. Imagina você está andando por aí, de repente encontra um homem com 10 camelos com sede. E aí você vai lá, ô coitado, vou ajudar aquele homem. Aí você dá água para ele e você vai dar água para beber também os 10 camelos. Tá cheio de gente que faz isso, tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá nada, irmão. E sabe, nós vamos chegar lá, e sabe quantos litros que cada camelo bebe de água? Mais de chega de 120 litros. Imagina você pegar água para 10 camelos, 120 litros vezes 10 dá quantos? 1.200 litros. É facinho, é só ligar a bomba. Não é? Mas não. Meu irmão, a situação que o servo de Abraão está enfrentando era uma missão impossível. Mas o que o servo fez? Ele orou. O que ele fez? Ele colocou diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe, eu tenho uma missão. Eu preciso cumprir o que o meu senhor Abraão pediu. E eu não aceito voltar envergonhado. Olha só ele expõe, coloca para Deus a situação e diz o versículo de número 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse:
dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Pronto, aconteceu, ele encontra a moça, ela vai lá, pega a água, está trazendo o seu cântaro, que devia caber ali mais ou menos uns 4 litros de água, mais ou menos, e um estranho fala para ela: moça, me dá um pouco de água. Por educação, você poderia até oferecer: não, moça, opa, por favor, toma aqui, toma um gole, né? Quantas pessoas que vão lá e batem na porta: ô moço, me dá um copo com água. As pessoas vão e dão um copo com água. Por educação, você vai lá e faz isso, né? Mas se dá de beber para o camelo? Moça, aí ele diz aqui, ó, versículo de número 17: então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Aconteceu o que ele pediu. O que está acontecendo, irmãos? A mulher dá água para ele, e agora ela mesma se dispõe a dar água para quem? Para os camelos. E quantos litros que cada um bebia, meu irmão? Mais de 100 litros, irmão. Imagina quantas viagens que essa menina fez para buscar água. Ela não poderia ter desistido? Ah, tá bom já. Não, só tá bom, não precisa também encher o tanque também, né? Meu irmão, mas ela vai, continua, e acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também, 19, também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou-a e deu a todos, irmãos. E o que estava acontecendo? Tudo o que estava acontecendo, o servo de Abraão, versículo 21, e o homem, o quê? Eu gosto dessa tradução atualizada que diz: e o homem a observava atentamente. Irmãos, o servo de Deus, ele é fiel, ele não foge da missão, ele ora. E ele é o que, irmãos? Ele é temeroso ou paciente e observador em deixar Deus trabalhar. Ela está buscando água e ele está lá, só observando. E ela vai e busca e ele só olhando, só analisando. Meu irmão, porque se ele fala alguma coisa ali, imagina você fazendo um favor, dando de beber uns camelos. E aí você fica lá assim: pega água mais fresquinha, pega água de lá, mais lá do meio da fonte, porque aqui na beira está meio suja. Você, ouvindo isso, o que você falaria para ele? Monta no seu camelo e vá para sei para onde. Então, irmãos, ele permaneceu em silêncio, porque ele já tinha orado. Servo de Deus, irmãos, ele é paciente. Deus não pode abençoar enquanto a gente fica agitado, nervoso, preocupado. Muitas pessoas não são abençoadas na família e no casamento porque ela ora, mas ela não sabe ficar em silêncio. Muitas esposas não sabem ficar quietas. Muitos maridos não sabem ficar quietos, ficam falando. Fica falando, porque não sei o quê. Irmão, você é servo, você orou, cala a boca. Fica quieto. Irmãos, tem muitas pessoas que estão deixando de cumprir o que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada é quando o provérbio diz que a mulher sábia, ela o quê? Mas, irmão, está acabando às vezes a mulher sábia e o que está tendo de mulher sabiá. O que é mulher sabiá? Que só fica... Ela ora, mas não sabe ficar quieta. Me desculpa, mas é verdade.
Ela ora, mas não sabe ficar em silêncio. O que ele ficou vendo? Ela pegar água para dar para os camelos, ele só observava. E ele não deu um pio. E quando fica falando, porque não sei o quê, não sei o quê, você já orou? Fica quieto. Você já apresentou seu marido para Deus? Fica quieto agora. A mesma coisa para o homem. Quantos homens aí, meu irmão, que não sabem ficar quieto? Porque eu não aguento mais, eu não sei por onde que vai dinheiro nessa casa, eu não aguento, eu estou trabalhando igual um cavalo. Fica quieto, cara. Eu não aguento, eu não suporto mais, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu faço dessa vida? Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Pai amado. Jogando ponto, insinuando coisa. Você sabe quanto é que custa? Olha aí, tem que comer tudo pão, fica deixando as beiras. Sabe quanto que custa? Fica quieto, cristão. Você é servo, então você orou, você apresentou uma situação a Deus, fique vendo Deus trabalhar. Fique vendo Deus agir. Mas não, fica falando. É porque não sei o quê. O que você está falando aí? Estou falando com você, mas está resmungando. Ele está lá, a esposa está lá fazendo a janta, e ele está lá na sala com o controle. Isso aqui, o outro. Fiquei deixando tudo as luzes acesas. Você está falando comigo? Eu falei seu nome. Meu irmão, tem gente que não sabe ficar quieto. Irmãos, o servo de Abraão, ele orou, apresentou, pediu a Deus, e Deus mandou aquela mulher que estava indo e voltando para dar de beber a quantos camelos? 10. Meu irmão, demorou um tempão, até que todos os camelos bebessem água e ficassem fartos. Aquela menina estava ali fazendo aquele trabalho, e ele observando, versículo 21, o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado bom termo a sua jornada ou não. Ele ficou observando, não, isso aí foi o que eu pedi para Deus. Ele não pediu para ela dar de beber água para os camelos. Ele mesmo se prontificou, ela mesma se prontificou a ir buscar. Tem pessoas que falam, meu Deus, traz meu marido para a igreja, Aí quando o marido pergunta, você vai na igreja hoje? Por quê? O que você quer fazer lá? A gente já está atrapalhando Deus. Já está atrapalhando. Deus trabalha em favor do servo. Se nós olharmos, prestarmos bem atenção, irmãos, quando Deus foi criar a mulher, Deus formou o homem, Adão, e precisava fazer a mulher. O que Deus fez com Abraão? O que Deus fez com Adão? Fez Adão o quê? Dormir. Para Adão ficar o quê? Quieto. Porque se Adão tivesse acordado, ele ia falar assim, não, Deus, ela está muito magrinha, põe um... Adão ia ficar olhando, porque Deus tirou da costela e formou a mulher. Aí Adão fala assim, dá uma turbinada aí, não. Dá uma arrebitada aí. Faz ela 1,75 m. Meu irmão, se Adão tivesse acordado, ele ia palpitar que não era brincadeira. E foi por isso que Deus fez a mulher em segundo. Porque se faz em primeiro, o que ela ia pedir? Faz o seu rosa. Será que a mulher pediu muita coisa? Ah, não. Adão, dorme, pra você não falar nada. E quando ele acordou, o que estava pronto? A obra-prima. E nós não sabemos, nós não entendemos isso, irmão. Como servo, a gente precisa se calar e Deus está agindo. Deixar Deus trabalhar. Quem que estava tocando o coração daquela menina para pegar água? Quem? O diabo. Não era o diabo? Quem? O próprio Deus. Deus quer trabalhar em nosso favor, mas só que a gente não sabe ficar quieto.
Fala para o irmão assim, pergunta para o irmão do lado, você é servo? Então fala para ele assim, fica quieto. A gente precisa conversar. Você não já orou? Já. Então pronto. O que mais você quer conversar? Nossa conversa não acabou. Mas você não já orou? Já, então fica quieto. Que está observando? E a menina de bom grado busca água, dá de beber para o camelo. Eu acho que é Deus sim. Versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? olha só o servo. Depois que ela fez o serviço voluntário, por ela própria, por conta própria, o que ele deu para ela? Uma recompensa. Irmão, como servo de Deus, nós precisamos aprender a reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas. Tem muito crente, irmão. Crente, o povo pidão é crente. Meu irmão, e o que crente pede, ainda mais se for... Tem crente que quer que outro crente faça serviço de graça. Verdade? Irmão, vai dar benção aí, irmão. Mas peraí, o irmão acordou de manhã e falou, Deus, manda um cliente abençoado para mim. E aí foi você lá. E aí? Não, tá aí de graça aí, irmão. Tá abençoado, tá? Então paga. Ela pediu? Sim ou não? Mas essa menina merece. Meu irmão, servo sabe reconhecer quem trabalha. Servo sabe reconhecer, irmãos, quem faz. Servo de Deus, ele sabe, olha, fulano merece. Como servo, irmãos, você como serva de Deus, digamos que você mora em um condomínio, e digamos que lá você tem um porteiro que toda vez te atende, às vezes debaixo de chuva ele está lá trabalhando, está fazendo o serviço dele, mas ele já ganha para isso, irmão. Mas nunca é errado você abençoar alguém. Chega uma data festiva, chega o tempo de Natal, vai lá, compra lá um presentinho, compra um peru, um chester, um frango, fala assim, amigo, ó, para você comer com sua família. Fulano, guarde que eu vou te falar. As pessoas esquecem o que a gente fala, mas não esquecem uma atitude que a gente tem com ela. Elas não esquecem. Aquele seu amigo, aquele cara que trabalha lá no seu condomínio, não sei, ele nunca vai esquecer que você deu um dia um frango para ele. Como servo, a gente precisa saber reconhecer o trabalho das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa reconhecer. É necessário. Quantas pessoas que são servas de Deus aí, irmão, é mais que obrigação, está ganhando para isso. Mas se é Deus tocando? E se é Deus movendo o seu coração? E se é Deus chegando lá e colocando no seu coração, irmãos? Verdade. Se nós somos servos de Deus, é Deus que direciona. Toma, moça, para você, um pendente de ouro, umas pulseiras valiosíssimas. E ele pergunta, vem cá, na casa de seu pai, tem lugar para dormir? Mas não é só para mim não, é para mim e para quem? E para toda a comitiva. Tinha outros homens e tinha mais quantos camelos? 10 camelos. Versículo 24. E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou a
casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou-os da casa de sua mãe todas essas coisas. O que o servo fez depois que ele, irmãos, e conseguiu encontrar uma moça que deu água para ele, para os animais, e está abrindo as portas da casa para dormir? O que ele foi fazer? Agradecer. Servo de Deus não é ingrato, irmão. Servo de Deus sabe agradecer. Servo de Deus sabe. Quando o pai do filho pródigo, quando o filho voltou para casa e ele achava que aquele filho mais novo estava morto, não é isso? Vamos nos alegrar. O que o pai do filho pródigo fez? Mandou fazer o que, irmão? Uma festa. Mata um cordeiro novo aí, um bezerro cevado novinho, e vamos fazer uma festa. Ele não é ingrato. Todos vão comer, porque vamos nos alegrar, gente. Meu irmão, servo de Deus não é ingrato. Deus, obrigado, Deus, Senhor. Deus, tudo que Abraão me disse está acontecendo. Olha a importância de você, irmãos, obedecer uma direção que vem de Deus. Abraão era o senhor daquele servo, e nós temos Deus que é o nosso Senhor hoje. Não é para você ser servo da igreja, não é para você ser servo do ministério, não é para você ser servo de um pastor, meu servo, não, seja servo dele. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Senhor, e Ele sendo o seu Senhor, seja servo. Moça, tem, oh Deus, obrigado. O Senhor está preparando tudo. Olha o que Deus está fazendo, preparando tudo. E ela foi e contou para a família, versículo de número 29. E Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Quando Rebeca chegou em casa, Labão, bateu os olhos. Você arruma esse negócio? Esse negócio é valioso. Não, que você pegou? Um homem que me deu. Que homem? Um homem que está com uma comitiva grande, 10 camelos. Labão na hora já pensou: esse cara tem dinheiro. Esse cara aí é um sheik. Ele é um sultão, não sei. O cara é bem. Foi até o encontro. Versículo de número 31. E ele disse, olha o que Labão disse para ele: entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os... Meu irmão, tudo Deus estava preparando para aquele servo. Meu irmão, Deus trabalha em favor do servo. Deus não trabalha em favor dos precipitados. Deus não age em favor dos injustiçados, ou dos nervosos, daqueles que estão se colocando como vítima. Deus trabalha, Deus age em favor dos seus servos. Coloque-se na posição de servo, que ele vai ser Senhor. Deus está preparando. O homem está com aquela comitiva. Onde que nós vamos dormir? E estão achando que ele é um magnata, meu irmão, um homem muito rico. Oh, meu Senhor, vamos entrar. O que você está fazendo? Falando, vamos chegar. Sendo bem tratado, bem recebido. 33. E diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. E Labão lhe respondeu: fala. Iam colocar, vamos comer, gente, vamos comer todo mundo. Não, gente, antes da gente comer, todos reunidos à mesa, eu preciso falar algo. E Labão disse: pode falar. Meu irmão, essa era uma oportunidade para esse cara se engrandecer, se envaidecer e até mesmo para mentir. Olha o que ele fala, versículo 34. Então disse, o quê? 34, todo mundo. Então disse o quê? Sou o quê, igreja? Ele não esqueceu a posição dele de... Irmão, se ele fala assim: não, eu sou o sheik de Abu Dhabi, iam acreditar nele, sim ou não? Sim ou não? Irmão, iam. Porque o cara tem quantos camelos? Era 10 Camaro, irmão. Não, Camaro para andar no deserto era 10 Jeep Cherokee.
cara é ruim da ferpa? Rapaz, o cara tá malado. Aí eu, quem é você? Eu sou o Sheik Ramin Hassun Hanan. Ah, é? E onde que é o seu? Meu reino é ali, o reino de salame de negócio. Ah, é? E o que você está fazendo? Não, eu estou aqui. Minhas máquinas estavam esquentando o motor, parei para colocar água no motor, que eram os camelos. Ele não podia inventar? Podia ou não podia? Poderia. Mas ele, irmãos, ele não esqueceu que ele era o quê? Você não pode esquecer que você é servo. Quem está me entendendo, diga amém? Eu não posso esquecer, irmão, da minha posição, eu sou servo. Quantas pessoas que esquecem, irmãos, que é servo? Quer ver um exemplo? Digamos que a filha fez 15 anos. E fez aquela festa, vamos comemorar, e veio a família, puxa, fulana cresceu, eu lembro dela menina, pois é, e aí todo mundo, vamos embora, bebe uma, e ele, esqueceu que ele é servo. Quantos que esquecem que são servos nos finais de semana? É a cervejinha, naquele churrasquinho, naquela saída com os amigos para jogar futebol. Quantos que esquecem que são servos quando vão olhar pornografia? Verdade, irmão. Quem és tu? Eu preciso falar uma coisa, gente. Pode falar. O Sheik vai falar. Eu sou servo de Abraão. Você é um funcionário, cara. Mas ele falou o quê, irmãos? Verdade. Servo de Deus sempre fala a verdade. Diga amém. Servo de Deus sempre vai falar a verdade, irmão. Ainda que for preciso pagar um preço, fale a verdade. Eu sou servo de Abraão, versículo de número 35. O Senhor, irmão, por isso que eu fiquei fã desse cara, 35. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Olha o que ele está falando. Está falando da grandeza do seu senhor Abraão. Gente, tudo isso aqui é de meu senhor Abraão, do meu patrão. Deus tem abençoado ele muito, gente. E diz o versículo 36, Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E se você continuar a leitura, irmãos, você não vai achar em nenhum momento esse servo de Deus, esse servo de Abraão, em nenhum momento ele vai falar das falhas e dos defeitos de Abraão. Pergunto, Abraão teve falhas, sim ou não? Mas em que momento ele falou? Nenhum. Sabe por quê? Guarde isso. Servo de Deus não fala da vida de ninguém. Servo não fala da vida dos outros, irmão. Servo não fala de vida alheia. Servo de Deus conta de bênção, ele conta de vitória, ele fala de conquista. Olha o que ele está dizendo. Deus abençoou muito Abraão. Deus deu ao meu patrão camelos, bois, jumentos, servo. Ele está riquinho, está milionário. Minha patroa Sara, né, que Deus a tenha, nossa, ela foi mãe aos 90 anos. Deus deu graça a ela. Olha, um casal abençoado, mas em nenhum momento esse servo falou que um dia Abraão envolveu-se com uma egípcia. Sendo servo, você não fala de ninguém. Como servos de Deus, não cabe a nós falarmos da vida de ninguém. O que muitas pessoas fazem é o contrário. Pessoas novas que às vezes chegam na igreja e aí se aproximam e falam assim, tá vendo aquele lá, diz que uma vez comprou um negócio de fulano, diz que não pagou até hoje. Meu irmão, não cabe a nós. Não cabe a nós isso. Eu estou falando algo que eu já vivi, que eu vivenciei.
Em 98, quando eu vinha na igreja, vinha nos cultos, quando eu era membro da igreja, quando eu me converti, eu vinha para o culto 6 horas, e aí terminava às vezes 8h30, mais ou menos, e aí terminava a reunião, eu ainda ficava na igreja, conversando com jovens e tal, ajudava, varrer a igreja, limpar, e saía daqui umas 9, 9h10. Minha irmã era obreira, e os obreiros ficavam para limpar a igreja, às vezes eu ficava esperando e ajudava. E aí nós íamos para o ponto de ônibus aqui na frente de São Gonçalo. E, irmão, domingo à noite, hoje em dia, é dominado por crente. Lanchonete, pizzaria, pastelaria, só dá crente. É ou não é? Só dá crente, irmão. E aí, irmãos, aí eu estava ali esperando o ônibus, entramos no ônibus e tal, daqui um pouquinho, mais à frente, entrou um outro pessoal que nós vimos. Eu vi e falei assim, é crente. É crente. Bíblia debaixo do braço e tal. E sentou bem na minha frente. Eu estava sentado, a minha irmã sentada do outro lado, e aí elas sentaram assim, na frente. E eu estou escutando elas conversando. Menina, você viu hoje? Fulana não cantou. Pois é, você ficou sabendo o que aconteceu? Não, porque não sei quem da oração, o líder do grupo de oração pegou, que ela estava fazendo, que estava namorando, que não sei quem, estava, irmão, sabe, falando da vida. E eu estou atrás escutando assim, falei, meu Deus, não acredito nisso. Eles começaram a falar do pastor até o porteiro da igreja. E eu escutando, na hora eu pensei assim, se eu não sou crente, eu ia pensar assim, rapaz, essas mulheres fofoqueiras demais. E eu não vou virar crente para ficar com essas sem-vergonhice, não. Sério. Quantos servos de Deus que estão falando de outros ministérios, de outros pastores. Irmão, não tem nada a ver com a vida dos outros. Quem está me entendendo, diga amém. O servo de Abraão nunca falou dele, do erro dele. Meu senhor Abraão é gente boa, mas não pode ver um rabo de saia. Mas por quê? Uma vez estava demorando a nascer o filho, ele envolveu-se com uma egípcia, uma tal de Agar. Deu um mó bafafado, um brilho. Dona Sara ficou uma arara. Ah, é? Dona Sara é boa, mas quando ela pega para ficar ruim. Não tem gente assim? Servo de Deus não é assim. Servo de Deus não é assim, irmão. É por isso que eu estou dizendo, nós não podemos esquecer que nós somos o quê? Servos. Você não pode esquecer, eu sou servo de Deus, eu não vou falar, eu não vou fazer. Agora a igreja só proíbe, né? Seu pastor não deixa. Eu já vi o pastor dela na televisão, aquele gordinho bonitinho lá. Ele não está aqui, não, eu não bebo por causa dele, não. Porque eu sou servo. Olha aqui, cara, vem ver esse negócio aqui aqui no celular, vou mandar para você um vídeo, e às vezes é obsceno, meu irmão, na hora você não, apaga. Tem que chegar e falar para os amigos, não manda essas coisas para mim não. É sério, irmão, nós somos servos de Deus. E ele está engrandecendo ao seu Senhor, falando da grandeza de Abraão, e disse, aí irmão, tem a sequência, tudo que Abraão disse para ele, ele repete, ele fala, olha, meu senhor Abraão me mandou aqui, ele falou que ia acontecer isso, falou que Deus ia preparar, e Deus preparou todas as coisas. Vamos dar um pulo para a gente terminar, versículo de número 47, já chegando na parte que ele foi falar com a menina, né? Daí ele perguntei, de quem és filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. 49. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não, declara-me para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Ele contou toda a história. Eu estou aqui, eu vim numa missão, meu patrão, meu senhor Abraão, mandou eu buscar uma esposa para o seu filho Isaac, e ele disse que ia acontecer desse jeito, que a menina ia... Então, se é ela, a Rebeca, vocês me falam.
Porque se não for, eu vou embora, eu vou sair, vou procurar uma outra. Quando o servo de Deus contou tudo isso, versículo 49, ou 50, perdão. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua... Meu irmão, eles reconheceram, era de Deus tudo o que estava acontecendo. Por isso eu repito a vocês, irmãos, Deus age, trabalha em favor do servo. Para servo não há coincidência. Para servo existe o agir de Deus. É Deus que vai lhe preparar um emprego, é Deus que vai lhe preparar um cliente, é Deus que vai preparar para você receber o seu pagamento. É Deus, irmão. Você quer que Deus trabalhe em seu favor? Seja servo. Você quer que Deus abençoe sua casa, sua família? Você quer que Deus abençoe suas finanças? Torne-se servo. Nossa, não, é de Deus isso. Tudo que você nos contou é verdade, não é de Deus. Versículo de número 51, terminando. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, e seja ela mulher do filho do seu senhor, segundo o quê? Quem que preparou tudo? Algo que parecia ser impossível, foi do que, irmão? Como diz o cuiabano, foi pabuf, de primeira, na primeira atacada. Sabe por quê? Porque aquele homem sabia de onde que ele tinha vindo, sabia quem ele era. E o que ele era, irmão? Você não pode esquecer que você é servo. Não deixe o diabo lhe enganar, falando que você já sabe tudo. Eu sei. Não deixe o diabo lhe enganar. Ah, porque deu certo para um, vai dar certo para os outros. Não, servo ora, servo consulta, servo fala com Deus. E agora, meu irmão, o que ele está fazendo? Ele está voltando com Rebeca. Eu fico imaginando, não vai dar tempo de ler, você vai ler depois até o 67, o encontro de Isaac e Rebeca. É lindo, 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 irmão. Tudo por quê? Porque um servo foi lá cumprir a missão. Seja servo de Deus, irmã. Seja servo de Deus, meu irmão. É sendo servo que Deus age em seu favor. Quem entendeu, diga amém. Terminando, Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, versículo 25. Êxodo 23, 25. É o próximo livro, Gênesis, Êxodo 23, 25. Quem encontrou, diga amém. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele o quê? Abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio o quê? Na tua terra não haverá mulheres que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Para o servo, Deus não deixa ter esterilidade, não deixa ter miséria. Abençoa o pão, abençoa o trabalho, abençoa tudo e todas as coisas. Porque Deus age em favor do servo. Coloque-se na posição de servo de Deus. Cristo foi servo. E sendo servo, ele obedeceu ao Senhor, que foi para a cruz, para a morte de cruz. Seja servo, irmão. Ah, você é besta, fica aí. Você é massa de manobra. Você fica aí. Você é fantoche de igreja. Você é fantoche de pastor. Não, você é servo. E você sendo servo, pode ter certeza que é Deus que age e trabalha em seu favor. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Seja servo, irmão. Coloque-se na posição de serva. Coloque-se na posição de servo de Deus. Coloque-se nessa posição. Não, eu quero ser servo. Não é nem ser um evangélico, não é ser um protestante. Não, quero ser servo.
E Ele vai tratar você como se Ele vai direcionar, Ele vai abençoar, Ele vai dar, irmãos, a resposta. Servo não fica, irmãos, a ver navio. Servo sempre tem resposta. Amém? Põe a mão no coração, feche os seus olhos. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Falou muito comigo. E eu creio que falou o coração do Teu povo. Eu prego, mas quem fala é o Senhor. Pai, e quantas vezes nós saímos da posição de servos? Saímos da posição de servo e nos colocamos às vezes como juiz. Algumas vezes nos colocamos como Senhor. Muitas vezes nos colocamos na posição de, às vezes até fariseu. É verdade. Nós não podemos sair da posição de servos. Nós somos servos do Senhor. Oh, meu Deus, para o Teu servo, o Senhor abençoa o pão, o Senhor abençoa a água, o Senhor abençoa o trabalho. Ao servo, o Senhor está pronto a recompensar. Ao servo de Deus, o Senhor está pronto para atender. O Senhor disse no livro de Jó, quando Satanás estava passeando pela terra, o Senhor disse: de onde vem Satanás? Ele disse: de rodear e passear a terra. E o Senhor disse: viste o meu servo Jó? O Senhor sempre está olhando para um servo. O Senhor não deixa um servo desamparado. O Senhor não deixa um servo perecer. Não, meu irmão, você é servo. Coloque-se na posição de servo para Ele te honrar. Coloque-se na posição de serva de Deus para Ele te abençoar. Ele vai abençoar seu casamento, Ele vai abençoar sua família. Oh, meu irmão, o servo, ele fica observando Deus agir. O servo fica observando o Senhor trabalhar. O servo fica vendo isso, meu irmão. O servo deixa Deus estar trabalhando, Deus está agindo em seu favor. Oh, meu Deus, tem pessoas aqui que essa semana precisa de uma resposta. Tem pessoas aqui, meu Deus, que essa semana precisa de uma boa venda. Tem pessoas aqui que essa semana precisa de uma resposta no médico. Meu Deus, vem abençoar agora. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa. Meu Pai, eu abençoo esta pessoa agora. Seja abençoado o trabalho, o emprego, seja abençoado o serviço, seja abençoado, meu Deus, a fonte de renda, o trabalho, o casamento, meu Deus. Essa pessoa que chegou aqui vivendo um conflito, briga, marido e mulher brigando, discutindo por causa de dinheiro. Não, Deus, eles são servos, ela é serva. Oh, Ramacanda Labaxarabalá. Oh, Deus, o Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus poderoso. Não há outro igual ao Senhor. Deus, nós engrandecemos a Ti. Nós exaltamos ao Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Creia, meu irmão, Ele está agindo em seu favor. Ele está trabalhando em seu favor. Ele há de abençoar seu pão, sua água. Vai tirar a enfermidade, a esterilidade. Não haverá mulher que aborte, não haverá perca, não, meu irmão. Ele vai agir em favor do servo. Aleluias, aleluias. Senhor meu Deus, oh Jesus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, nas obras de Tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, o Seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu. Aleluias. Quão grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre eu sou a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder
mostrando a criação. Mostrando a criação. Levante as mãos aos céus e cante. Então minha alma. Então minha alma Aleluias. canta-te, Senhor. Quão grande, Quão grande és tu. quão grande és tu. Então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quando eu medir Quando eu medi o teu amor tão grande, o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu na cruz verteu seu precioso sangue. Minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, sei te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Toda a igreja adora. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Declarei. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma declare, levante os braços. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Declarei. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Te adoramos, Deus. Te engrandecemos. Vamos declarar pela última vez. Enquanto enfim Jesus vier em glória, declare. De todo o seu coração, declare. E quando enfim Todos juntos. Jesus vier em glória E ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para eu sempre. adorarei Prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Vamos lá. Meu Deus, hei de cantar. Toda a igreja, como coral, declare. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, nós te adoramos, Deus. Quão grande és tu. Quão grande és tu. E quão grande és tu. Me canta, barachurita, se me canta, aleluia. Então minha Adore o nome